A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, juntamente com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, coordenada pela própria PF, a Operação Caixa Forte 2, que visa investigar o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro praticados por facção criminosa, com atuação em todo o território nacional. Os dados obtidos na Operação Caixa Forte, fase 1, investigação que identificou os responsáveis pelo chamado Setor do Progresso da facção, que se dedica à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico, revelaram que os valores auferidos com o comércio ilícito de drogas eram, em parte, canalizados para inúmeras outras contas bancárias da facção, inclusive para as contas do setor da ajuda, aquele responsável por recompensar membros da facção recolhidos em presídios. Foram identificados 210 integrantes do alto escalão da facção, recolhidos em presídios federais, que recebiam valores mensais por terem ocupado cargos de relevo na organização criminosa ou executado missões determinadas pelos líderes, como, por exemplo, execuções de servidores públicos. Para garantir o recebimento do auxílio, os integrantes do grupo indicavam contas de terceiros não pertencentes à facção, para que os valores oriundos de atividades criminosas ficassem ocultos e supostamente fora do alcance do sistema de justiça criminal. A atuação da Polícia Federal visa desarticular a organização criminosa por meio de sua descapitalização, atuando em conformidade com as diretrizes do órgão de enfrentamento à criminalidade organizada por meio da abordagem patrimonial, além da prisão de lideranças. A ação de hoje envolve cerca de 1.100 policiais federais que cumprem 623 ordens judiciais, sendo 422 mandados de prisão preventiva e 201 mandados de busca e apreensão em 19 estados da Federação e no Distrito Federal, além do bloqueio judicial de até 252 milhões de reais. Todos os mandados foram expedidos pela 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte. Os presos são investigados pelos crimes de participação em organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cujas penas cominadas podem chegar a 28 anos de prisão. O senador Harold de Oliveira comentou: essas operações da PF feitas nos últimos meses estavam represadas pelo ex-ministro Judas e já deveriam ter ocorrido em 2019. Vejam quanto dano à segurança pública foi causado pela má-fé que, já atrasado, o presidente Jair Bolsonaro execrou de sua equipe, avançando sempre. Como todos vêm acompanhando pela imprensa desde a última semana, meu nome foi incluído em inquérito instalado no Supremo Tribunal Federal e conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo notícias veiculadas na imprensa, trata-se de averiguação para financiamentos públicos e particulares de manifestações e com críticas a instituições, principalmente ao STF. Sejam quais forem as alegações contidas nos processos, afirmo que serão vazias no que me diz respeito e que permaneço à disposição das autoridades para prestar qualquer esclarecimento. Contudo, senhor presidente, colegas parlamentares, não posso deixar de registrar alguns aspectos que chamam a atenção nesse evento. Todos os parlamentares incluídos no inquérito apoiam o governo federal. O ministro do STF, relator do processo, é o mesmo das fake news, também contrário ao governo federal. Decisões monocráticas de outros ministros buscam limitar a autoridade formal do chefe do Poder Executivo e desgastar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. O nível de convergência dessas ações parece indicar a existência de uma vontade política resultante de ativismo completamente estranha às atribuições constitucionais da Corte. Essas são, senhor presidente, alguns dos aspectos que eu queria relacionar. Agora, senhor presidente, colegas parlamentares, tivemos um momento de convergência de 3 graves crises, uma sanitária, uma econômica e agora outra na política. Tudo sobre um país que está devastado, foi devastado pela corrupção nos últimos governos. Com certeza, se a crise
política não for superada, imediatamente as outras duas crises serão agravadas a níveis inimagináveis. A chave da superação política, presidente Davi Alcolumbre, está no Senado da República e com os ministros do STF. Nós temos uma percepção interna, uma autopercepção do desempenho do Senado, que não coincide com a percepção decorrente dos anseios nacionais. Nossa percepção de desempenho se fundamenta na avaliação do resultado legislativo emergencial de combate ao coronavírus e suas consequências, o que é altamente meritório. Contudo, a percepção do povo brasileiro, do Senado, é de que o Senado está sendo omisso em relação ao que considera abuso de autoridade de ministros do Supremo Tribunal Federal. Entendo que o Senado tem competência para estabelecer limites constitucionais à atuação monocrática de togados. Na sua percepção, a população quer que, pelo menos, os requerimentos de impeachment, de criação de CPIs, etc., prosperem dentro da casa, eliminando, assim, hipóteses de omissão. Senhor presidente, essas são considerações que faço respeitosamente a Vossa Excelência, no sentido de fundamentar um debate focado e profundo sobre a harmonia e independência dos poderes da República. Sugiro a Vossa Excelência a realização de uma sessão plenária de debate temático sobre esse assunto, onde os 81 parlamentares, senadores e senadoras, mais autoridades nesse assunto poderão participar. Eu deixo essa sugestão para que o Senado tire ou acabe com essa impressão de omissão em que está sendo percebido pela nação brasileira. Era o que eu queria dizer nesse momento. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Estamos na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho para anunciar os dados do CAGED. E temos uma notícia extraordinária. Criamos liquidamente 130 mil empregos esse mês. Isso não acontecia desde abril. Nós começamos o ano bem, janeiro, fevereiro. Março fomos atingidos, mas ainda houve uma criação líquida de empregos. Em abril, perdemos 900 mil empregos. Em maio, perdemos 300 mil empregos. Em junho, perdemos 30 mil empregos. E agora, em julho, criamos 130 mil empregos. Criamos, na verdade, 1.040.000 empregos e tivemos admissões de 1.040.000 empregos e demissões de 910 mil empregos. Então, o saldo líquido foi uma criação de 130 mil empregos. Isso é uma notícia extraordinária, depois de abril, maio, junho, 3 meses com destruição líquida de empregos, retomamos o ritmo de criação de empregos na economia. Então, está se confirmando uma hipótese de trabalho nossa desde o início. Primeiro, que o Brasil ia cair menos do que estava sendo previsto. Organizações internacionais, bancos locais, todos estavam estimando a queda do PIB brasileiro em torno de 10%. O FMI um pouco abaixo, alguns bancos privados um pouco acima de 10%. E nós dissemos, na época, que é muito difícil que esses modelos de previsão funcionem, porque quando há momentos críticos como esse, que nós chamamos tecnicamente, os econometristas chamam de mudança de regime, os parâmetros ficam instáveis dos modelos de previsão. Isso é uma crítica bastante conhecida em econometria, a crítica de Lucas, de que as mudanças de regime desestabilizam os parâmetros começam ficam endógenos e instáveis. E então essas previsões, para mim, eram excessivas. As revisões estão agora confirmando que o PIB brasileiro pode cair aí 4%, um pouco acima de 4%, mas praticamente a metade do que tinha sido previsto antes. E
consumo de energia elétrica, arrecadação de impostos, o padrão está sendo o mesmo em todas essas dimensões. E agora, no que é o dado mais importante, que é a criação de empregos. Todos esses dados têm saído com um padrão semelhante. É um V, mais um V da Nike. A queda foi abrupta, foi muito rápida no início, a volta é um pouco mais lenta, mas ela é segura. Então, nós podemos observar que houve uma destruição primeiro de 900, depois de 300, depois de 30 e agora uma criação de 130 mil empregos. Então, nós estamos bastante animados com isso. É a primeira geração líquida de impostos, de empregos. O mais importante é que é um patamar de criação de empregos acima de 1 milhão, né, de novos empregos, de admissões, e isso é um excelente sinal de que a economia pode efetivamente fazer um retorno em V, porque os diversos padrões, como eu disse, de energia elétrica, de arrecadação, de geração de empregos, vendas, crédito, todos esses estão dando sinais de fortalecimento da economia brasileira. Então eu vou passar aqui a palavra para o Bruno Bianco, que é o nosso secretário especial de Previdência e Trabalho. Estamos aqui também com o Bruno Dalcomo, que é o adjunto, e estamos muito felizes. Eu quero parabenizar também, particularmente, o sucesso de um programa que foi criado aqui, de suplementação salarial, que nós chamamos de BEM, é o benefício emergencial, que preservou já mais de 15 milhões de empregos. São dados que nós temos, não é isso, Bruno? Exatamente, ministro. Mais de 16 milhões de empregos de contratos celebrados. Enquanto os países até mais avançados, que também gastaram muito dinheiro, como os Estados Unidos, por exemplo, que é o país que mais gastou no combate à crise, eles perderam 30 milhões de empregos em 5, 6 semanas, enquanto nós estávamos preservando 11 milhões de empregos nessas 5, 6 semanas que eles estavam demitindo. Nós perdemos também, como eu disse, 900 mil, depois 300, quer dizer, 1 milhão e 200, depois mais 30 mil, 1 milhão e 230 mil empregos destruídos no mercado formal, enquanto eles estavam destruindo 30 milhões de empregos. E agora, daquele episódio para agora, o benefício emergencial já favoreceu quase 16 milhões, mais de 15, quase 16 milhões de trabalhadores que tiveram seus empregos preservados graças ao programa de benefício emergencial. Eu diria que talvez tenha sido o nosso programa mais efetivo em termos de gastos, preservar 16 milhões de empregos, gastando 20 e poucos bilhões de reais, foi isso mais ou menos o que a gente gastou até agora. O programa está tendo tanto sucesso, tanto êxito, que nós vamos estender aí por mais 2, 3 meses, não é isso? 2 meses, ministro. Por mais 2 meses, para justamente continuar preservando esses empregos, enquanto a economia brasileira faz essa volta em V e continua gerando empregos.